ama e que um dia Ele voltará para nos buscar, amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Abram comigo lá em Provérbios. Agora que eu lembrei que eu não passei, né, irmã? Perdão. Mas são só 2, então tá tudo certo. Provérbios 27, que é o tema do nosso mês, versículo 17. Coloca, por favor, Sara, na NTLH. Amém. Então diz assim, nessa versão: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Nosso Deus amado, obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos aqui como a tua igreja, podendo adorar e exaltar o teu nome, tendo essa liberdade, ó Deus, em nos colocarmos na tua presença, exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, por quem o Senhor é. Obrigado, ó Pai, por este tempo diante da tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos nos entregar neste momento, que haja diante do Senhor corações quebrantados, corações sedentos pela tua palavra, para que o Senhor Espírito Santo tenha total liberdade para falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, que haja corações desejosos por mais daquilo que o Senhor tem. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença e te pedimos, Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Eu me coloco à tua disposição. Usa a minha vida. De mim não sai nada. Eu sei, Espírito Santo, mas pela tua misericórdia, pelo teu amor, se o Senhor quiser e assim desejar, o Senhor pode me usar. Então, por favor, usa-me, que eu seja apenas um instrumento do Senhor, que ao abrir a minha boca, tudo o que for dito aqui, o Senhor tenha facilidade para interpretar nos corações de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós consagramos este tempo ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Quando nós pensamos em transformação de nós como pessoas, como servos, como homens e mulheres de Deus, a primeira coisa que nós pensamos, geralmente o que vem à nossa cabeça é através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus, amém? Mas a verdade é que, e aquilo que nós temos aprendido, que nós vamos aprender ao longo desse mês, através desse versículo, é que Deus também usa pessoas para nos transformar. Usa pessoas para que nós sejamos lapidados, como diz, né, o tema do mês. E para que isso? Para que eu e você possamos nos tornar pessoas melhores, servos e servas do Senhor melhores, homens e mulheres de Deus, que entendem, que amam a palavra e que seguem aquilo que a palavra diz, que praticam a palavra de Deus. E aqui eu posso dizer, né, que isso acontece felizmente ou infelizmente, porque nós não temos como, não tem como nós sermos lapidados sozinhos. Nós precisamos de pessoas para nos lapidar. E às vezes a gente pode pensar que poderia ser diferente, né? Como seria bom até, porque nós sabemos o quanto nós somos difíceis, né, como pessoas. Mas Deus pode sim, né, usar pessoas para nos transformar, para nos lapidar, para nos ensinar. E faz parte desse processo da nossa vida como corpo de Cristo. Não tem como nós fugirmos disso.
Não tem como nós vivermos como corpo de Cristo, caminhando sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E se nós entendermos isso e aceitarmos isso, fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Porque daí nós entendemos e nós nos abrimos para que nós possamos ouvir, aprender a ouvir as pessoas. E a entender que as pessoas nem sempre querem o seu mal. Tem pessoas sim, ruins, pessoas que muitas vezes querem o mal. Mas nós devemos crer que dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, isso não existe, não deve existir. Amém? E quando nós falamos em pessoas para nos transformar, nós podemos lembrar que Deus pode usar a nossa família. E nós sabemos o quanto isso é difícil, família. Deus pode usar a família da fé, né, o corpo de Cristo. Deus pode usar os nossos relacionamentos lá fora, os nossos amigos, pode usar pessoas do nosso trabalho. E é exatamente isso que Provérbios 27, ele está nos ensinando. Ele diz lá na segunda parte: assim como o ferro afia o próprio ferro. E aqui eu quero dar um exemplo para nós entendermos o que isso significa. Uma faca, ela precisa do atrito com outra ferramenta para ser afiada, para ter um bom corte, certo? Existe ali o atrito, existe ali o contato, existe todo um processo que é feito ali para que essa faca cumpra o seu propósito, cumpra bem o seu propósito, que é ter um bom corte. E assim, querendo ou não, feliz ou não, bom ou não, é assim, é conosco. E para nós entendermos melhor tudo isso que eu estou falando, eu quero te levar a olhar para a vida de um homem muito conhecido, Moisés, e aprender com ele como Deus usou a vida de uma pessoa para mudar a forma de viver e a forma de liderar daquele homem. Abra comigo lá em Êxodo, no capítulo 18, nós leremos do 13 até o 19, e depois nós leremos só o 24. Então, do 13 ao 19, na NVI mesmo, tá? Êxodo 18, isso. Então diz assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque você só se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. 17. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-lo sozinho. Agora ouça o meu conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. E ali do versículo 20 ao 23, ele explica para ele como ele deveria fazer. E então lá no 24, diz assim: Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. E dentro dessa passagem bíblica de Moisés com o seu sogro Jetro, daquilo que eles, de todo aquele contexto que aconteceu ali, eu separei 4 pontos de
coisas que o Senhor Ele quer tratar conosco essa noite. Então que você possa ouvir, prestar atenção, e à medida que eu for falando, eu quero que você vá meditando, né? De uma forma que o Espírito Santo Ele consiga acessar o seu coração e trazer entendimento para você daquilo que a palavra está nos dizendo. Amém? E o primeiro ponto que eu quero falar é: Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. Moisés, ele havia sido usado por Deus ali de uma forma tremenda na caminhada de Moisés. Quem conhece a história de Moisés sabe que ele viu ali, né? Deus falou com ele ali na sarça ardente, né? Ele enfrentou o faraó. Moisés abriu o mar vermelho, né? Então você imagina, né, todas as experiências sobrenaturais que Moisés vinha tendo com Deus, né? Deus conduzia ele em tudo, né? Ele era o próprio Deus conduzindo Moisés em tudo. Só que havia um pequeno problema. Moisés estava tentando fazer tudo sozinho. E aqui, Deus quis usar uma pessoa. Deus poderia ter falado isso para Moisés? Deus poderia, não poderia? Ele falava com Moisés. Mas não era assim. E não é assim a forma de Deus trabalhar. Nem sempre Deus vai nos revelar algo através da palavra. Nem sempre Deus vai falar conosco através de uma oração somente. Deus também vai usar pessoas. Senão não faria sentido existir a igreja do Senhor. E aqui nessa história, Deus quis usar o sogro de Moisés. Talvez se fosse uma mulher, usaria a sogra. Eu acho que seria mais difícil ainda, né? Para quem tem problema com a sogra, graças a Deus o Senhor foi bom comigo. E a minha sogra era maravilhosa, né? E por isso que ela faz tanta falta. Mas no caso aqui, como era Moisés, né? Deus usou o sogro dele, né? Jétro. E Deus, através da vida daquele homem, ele fez com que Moisés enxergasse aquilo que ele não estava conseguindo ver. Estava claro ali. Ele estava sobrecarregado, aquele povo passava o dia ali em pé, mas ele não conseguia ver. Ele achava que era com ele, tinha que ser ele, era tudo, dependia dele. Mas Deus, ele queria usar aquele homem para que Moisés fosse lapidado. Para que aquela área onde ele estava tendo dificuldade, ele conseguisse entender e ele pudesse cumprir da melhor forma, pudesse fazer aquilo que Deus gostaria que ele fizesse, mas que talvez naquele momento ele não estava entendendo. E ele estava tudo tentando ali, sozinho, na força do seu braço. E muitos de nós somos parecidos com Moisés. Queremos resolver tudo, queremos carregar tudo, queremos controlar tudo, e às vezes todos. Mas a verdade é que o nosso Deus nunca planejou uma caminhada sozinha para nós, uma caminhada solitária, só eu e Deus. E o interessante é que se nós olharmos para a palavra de Deus, lá desde o Éden, desde quando tudo começou, quando ele olha ali, Adão sozinho, ele já fala, né? Não é bom que o homem vive só, vou fazer uma ajudadora. Não sei se foi bom ali ou não, né? Para os irmãos. Para nós entendemos que não dava, né, para ficar sozinho, precisava de nós, né? E glória a Deus por isso. Eu sempre falo isso, né, para o meu marido. Oh, Senhor, né? Não consegue, né? O Senhor olhou e falou, não vai dar, né? Imagina tudo isso de bicho, tudo isso para dar nome, para organizar, né? Ah, se não fosse as mulheres, né, irmãs? Vou puxar para nós, claro. Amém.
E no reino de Deus é da mesma forma, né? Acontece do mesmo jeito. Tudo funciona através de cooperação. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, quando se trata principalmente do reino de Deus. E é por isso que existe igreja, é por isso que existe ministérios, é por isso que existe liderança, é por isso que existe o discipulado, e é por isso que existe a comunhão. Por isso que nós, prezamos tanto por uma igreja que tenha comunhão. Por isso que nós temos esse tempo depois e não sai todo mundo, né? Tem uns que saem, que fogem pelo canto ali, mas, a gente espera que essa comunhão exista, porque isso é importante. Porque é ali que Deus muitas vezes trabalha. Às vezes ali é onde nós receberemos conselhos, uma palavra de ânimo, de força, de fé. É esse tempo que nós temos juntos. E a verdade é que ninguém cresce sozinho. Ninguém consegue se autolapidar. Como eu disse, seria muito bom se fosse assim em alguns momentos. Mas não é. Não é assim que Deus trabalha em nós. Mas eu até anotei isso aqui, porque enquanto eu meditava nisso, eu falei isso com o Senhor. Eu falei, Deus, mas tem um pequeno detalhe aqui, para que tudo isso aconteça. As pessoas, elas precisam permitir. As pessoas precisam querer viver isso, viver dessa forma, querer serem ajudadas. Elas precisam querer entender que elas precisam dessa lapidação, que não é minha com o outro, mas é do próprio Deus, às vezes usando a vida de algumas pessoas. Há momentos que isso vai acontecer de uma forma maravilhosa, através de um tempo juntos, conversando, de conselhos, onde nós vamos parar, ouvir, falar, puxa, não tinha pensado sobre isso, e eu vou trabalhar agora, nisso, para que isso aconteça na minha vida. Às vezes vai ser de uma forma difícil, com pessoas difíceis, acontecendo situações que no primeiro momento a gente quer ou esganar o outro, ou fugir do outro. Mas em todos os momentos, se nós tivermos o olhar, e eu digo, se nós estivermos atentos, como a palavra de Deus nos pede que nós sempre estejamos, nós conseguiremos olhar para aquilo e ver o que o Senhor quer me ensinar aqui. Aonde Deus está querendo trabalhar na minha vida aqui. Em que área o Senhor está querendo me lapidar através da vida dessa pessoa, deste acontecimento, deste momento, desta situação. Porque vão ter momentos difíceis, com pessoas difíceis. E às vezes o que nós podemos aprender é olhar para aquilo e falar, está errado, então eu farei diferente. Um exemplo, se eu entro pela porta daquela igreja e eu não sou abraçada, se eu estou participando da igreja, mas de repente uma pessoa, ela não conversa comigo, ela não me dá atenção, a minha atitude não deve ser somente, ou melhor, não deve ser somente não deve ser, eu não converso mais, eu não me cumprimenta, eu não cumprimento, não fala comigo, eu não falo, ou eu não volto mais nessa igreja, porque não me cumprimentou. Mas não, eu vou ser diferente, eu vou cumprimentar o meu irmão, eu vou abraçar o meu irmão, eu vou ser diferente para que eu seja aquela pessoa que vai honrar o Senhor. E às vezes com a minha atitude, não querendo ser melhor que o outro, mas entendendo quem eu preciso ser diante do Senhor, eu estarei
ensinando e lapidando a outra pessoa. Ou pelo menos sendo instrumento de Deus para que o Espírito Santo leve a entender que ela está errada e ela precisa mudar a sua atitude. Como seria diferente? Ou como talvez a igreja hoje não teria perdido tantas pessoas se nós, todos que conhecemos a palavra, agíssemos dessa forma. E nós precisamos buscar isso, essa maturidade do que o cristão precisa ter para servir a Deus. Porque nós temos um inimigo que não brinca em serviço. E ele vai usar qualquer situação para tentar minar a nossa fé, para tentar fazer com que nós desanimamos e nós não queiramos estar fazendo parte da igreja do Senhor. Aí fica muito mais fácil dele trabalhar nas nossas vidas. Não tinha nada disso aqui, mas eu creio que é o Senhor. E eu espero que dê tempo em nome de Jesus. Vamos lá, vamos. Eu preciso me atentar mais aqui, porque senão eu me perco. Mas eu creio que isso é algo que nós precisamos parar, pensar, refletir. Amém? E Moisés, ele poderia, sim, ter escolhido não ouvir o sogro. Ele poderia ter ouvido, mas seguido em frente, da forma como ele achava ali que estava correto. Mas havia uma maturidade naquele homem. E ele conseguiu entender ali que o sogro estava sendo instrumento de Deus. E ele ouviu. E talvez se ele tivesse feito de outra forma, ele não teria vivido tudo o que ele viveu. Ele não teria feito tudo o que ele fez. Deus não teria conseguido usá-lo da maneira como Deus usou em tantas situações que aconteceram. E talvez ele não teria vivido a plenitude do chamado dele, do chamado de Deus para a vida dele. E acredito eu que talvez ele não teria nem recebido a vida eterna. Porque um momento de desobediência de Moisés, se você lembra desse momento, em uma desobediência quando ele ficou irado com o povo, porque o povo estava lá reclamando de sede, e aí ele vai até o Senhor e Deus fala para ele lá, e Deus falou para ele falar com a pedra, para que saísse água dela. E ele irado, estressado com o povo que só reclamava, e eu posso imaginar, não prestou atenção na direção de Deus e bateu 2 vezes com o cajado para que saísse a água. E por isso ele só pôde contemplar de longe a terra prometida, mas ele não entrou. Deus colocou outro no lugar dele. Imagine se ele não tivesse sido obediente. Talvez ele poderia ter perdido uma eternidade. E aqui vale uma reflexão para nós. Até onde nós podemos, ou achamos que podemos, não obedecer o que diz a palavra de Deus? Que nesse primeiro ponto, apenas de Moisés ter entendido que ele não estava sozinho, e que Jetro foi usado por Deus para levar ele aquele entendimento, e ele conduzir todo um povo, líderes, pessoal, para estarem um ajudando o outro, cuidando do outro. Que nós possamos olhar para essa atitude de Moisés, e que nós possamos ouvir aqueles que nós sabemos que são homens e mulheres de Deus, ouvir os conselhos, prestar atenção naquilo que nós recebemos de palavra, para que nós possamos permanecer no centro da vontade de Deus,
e vivermos a vontade de Deus. Porque são conselhos de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que vão nos ajudar a vivermos o chamado que Deus tem para nós. Por isso que nós precisamos uns dos outros, com o mesmo foco. E dessa forma, vai ser muito mais fácil que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos transforme de dentro para fora. Amém? Segundo ponto, Deus usa pessoas para nos mostrar o que não conseguimos ver. Jetro ali, quando ele vê tudo aquilo acontecendo, o povo lá o dia todo em pé, né, aquele sol, todo mundo cansado, ele olha lá para Moisés e ele diz: não é bom o que fazes. Aí você imagina se fosse você ouvindo. Você está lá fazendo, e você está tendo experiências com o Senhor, e você foi lá, e Deus te mandou livrar o povo, e você foi, e Deus te usou, e você caminhando, você, né, Deus te usa, e você pega o cajado, coloca ali, aquele mar abre, o povo passa, e ali, né, Deus falando com você naquela sarça, todo aquele fogo ali, Deus falando, né, Deus manda você ir lá enfrentar Faraó, você vai e faz. Você é o cara, né? Eu estou ali, ó, com Deus. Ele poderia ter até olhado para o sogro e falado: viu, você acha que você está falando com quem? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus fala comigo. Se tem alguma coisa errada, o próprio Deus vai vir falar comigo. Ele poderia ter agido dessa forma? Poderia. Se ele fosse, talvez, um orgulhoso. Mas, exatamente, por ele andar com Deus, por ele ouvir Deus, por ele se relacionar com Deus, por ele saber quem ele era em Deus e tudo o que Deus estava fazendo, ele entendeu que o sogro não estava criticando ele. Ele entendeu que ele estava ajudando. E ele ouviu o que o sogro disse. Quem ama não vai apenas nos elogiar. Quem nos ama de verdade não vai apenas concordar com tudo aquilo que nós falamos. Quem ama de verdade não vai o tempo todo passar a mão na nossa cabeça. Quem ama de verdade também vai te alertar daquilo que está errado. Quem ama de verdade também corrige. Quem ama de verdade também confronta. E às vezes, Deus vai colocar pessoas maduras no nosso caminho, para que nós sejamos confrontados, para que nós sejamos corrigidos. E aí, o receber aquilo da forma correta e permitir a mudança depende de nós. Depende do quanto nós estamos perto do Senhor para receber aquilo como vindo do próprio Deus, e não como acusação, não como crítica, não como algo para o nosso mal. Às vezes Deus vai colocar pessoas para nos mostrar pontos que nós não estamos vendo. Situações que nós não estamos conseguindo enxergar.
muitas vezes não conseguindo enxergar por causa do orgulho, da impaciência, da falta de perdão, da resistência em receber conselhos, ou até mesmo aqueles que se acham autossuficientes em tudo e acreditam que não precisam de ninguém, que eles conseguem tudo. E aqui fica uma pergunta para cada um de nós refletirmos. Será que nós, povo de Deus, temos sido ensináveis? Temos permitido sermos lapidados pelo outro? Temos ouvido? Ou só damos atenção para aqueles que concordam conosco naquilo que nós fazemos e falamos? Porque pessoas que só aceitam elogios dificilmente amadurecem. Dificilmente permitem serem lapidadas pelo próprio Espírito Santo. Porque o coração está duro. E tudo aquilo que é dito só bate e volta. Não entra. Não cria raiz. E aí com isso, não tem como haver transformação. Não tem como haver mudança de vida. Não tem como haver mudança de atitudes. Passam uma vida vivendo apenas uma religião e não um evangelho verdadeiro, que muda, que transforma, que restaura. Terceiro ponto. A lapidação exige humildade. O mais lindo dessa história, quando você lê e você para pensar, não é o sogro de Moisés falando com ele. Não é ali ele se colocando ali de frente com Moisés, diante de quem Moisés era. Era Moisés parar e ouvir o seu sogro, dar atenção para aquilo que ele estava falando. Ele escutou, ele aprendeu e o melhor, ele mudou. Ele seguiu os conselhos do seu sogro. E por essa humildade em ouvir e entender que, olha, eu estou fazendo errado, eu vou seguir. Por entender isso e seguir o conselho do seu sogro, aconteceu tudo o que aconteceu. O povo mudou, as coisas entraram, todo mundo começou a um cuidar do outro, a se ajudar. Sabe, uma das maiores evidências da maturidade espiritual não é falar. Porque nós somos bons em falar, não é verdade? Nós temos a palavra o tempo todo ali, pronta. Mas isso não é ter maturidade. A maior evidência de alguém maduro é aquele que para e ouve. Aquele que para e aceita que está errado e que precisa mudar. Aquele que reconhece as suas limitações, os seus erros, as suas falhas e presta atenção naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo falado. E recebe aquilo como vindo do Senhor para a sua vida. Aí aonde há
Aí é onde a pessoa, ela vai se tornando madura, aonde ela cresce, aonde ela se desenvolve, aonde ela tem a vida de fato transformada. Que nós possamos entender algo muito importante com isso. Que Deus, Ele pode estar usando alguém para tentar te transformar. Ele pode estar usando alguém para estar tentando lapidar a sua vida, ou áreas da sua vida que precisa de uma transformação, que precisa de mudança. E nós precisamos ou prestar atenção se não estamos andando desapercebidos e por isso não conseguindo ver o que está acontecendo. E não tem como nós andarmos atentos se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Porque só esse relacionamento, só o buscar a palavra, é que vai fazer com que nós olhemos para aquilo que está acontecendo, ou ouvimos aquilo que está sendo dito, e mudamos o caminho, para que nós possamos voltar para o centro da vontade de Deus. Quarto e último ponto. Quando aceitamos a lapidação, todos crescem. Depois da orientação que ele recebeu, que Moisés recebeu do seu sogro, ele melhorou no conduzir, ele conseguiu liderar melhor. O povo talvez não tenha tido que passar o dia todo mais no sol esperando. Haviam grupos e um ajudava o outro, cuidava do outro. As pessoas cresceram, as pessoas amadureceram, as pessoas começaram a se relacionar melhor e a cuidar melhor umas das outras. Ou seja, uma única pessoa ensinável, aqui no texto, Moisés, impactou todos e todos à sua volta. Porque se ele não tivesse permitido, talvez tudo aquilo não houvesse acontecido. Quando Deus trabalha em nós, o benefício nunca será apenas nosso. Uma pessoa transformada influencia seu casamento, seus filhos, seu ministério, sua igreja. Ou seja, uma pessoa influenciada, uma pessoa transformada, uma pessoa lapidada, ela influencia a todos à sua volta. E é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus deseja que nós sejamos. Assim como Moisés foi, que nós sejamos pessoas ensináveis. Que haja humildade em nós, para que nós possamos ouvir aquilo que o outro está falando, para que nós possamos estar atentos para as situações que estão acontecendo, para fazermos diferente, para sermos pessoas diferentes, pessoas melhores. Provérbios 27, ele diz: assim como o ferro afia o próprio ferro. E se você parar para pensar, o ferro não se afia à distância, não se afia sozinho, não se afia sem atrito. E assim será Deus conosco. Ele continuará usando pessoas, nós querendo ou não, nós gostando
ou não, Ele continuará usando pessoas, seja para nos moldar, seja para nos fazer enxergar através da ótica certa. Ó, aqui está errado, presta atenção, vai por aqui, olha dessa forma. Para pararmos e olharmos para Deus e a sua palavra. Às vezes nós achamos, mas essa pessoa ela está muito chata, né? Só fala de Deus, só fala de Deus. Ela está sendo instrumento, ferramenta de Deus na sua vida. E se você abrir um pouquinho o teu coração, você vai entender isso. E o Espírito Santo, Ele vai conseguir te transformar, te mudar, te ajudar a ver coisas que talvez você não esteja vendo, ou te levar a entender coisas que talvez você tenha entendido da forma errada. E isso vai acontecer muitas vezes através de uma palavra, de um conselho, de uma correção, ou só de uma maneira de se portar. Porque nós também influenciamos através das nossas atitudes, não somente daquilo que nós falamos. Eu queria que você prestasse atenção nessa história, que ela resume tudo isso que eu falei aqui para vocês. Diz assim, havia um escultor muito conhecido por produzir obras belíssimas em mármore. Certo dia, um jovem observava seu trabalho. O escultor passava horas golpeando uma enorme pedra com martelo e cinzel. O rapaz parou e perguntou: como o senhor consegue enxergar uma obra tão bonita dentro de uma pedra tão bruta? O escultor sorriu e respondeu: eu não estou criando a obra, ela já está lá dentro. Eu apenas retiro aquilo que não pertence a ela. Os dias passaram, martelada após martelada, pedaço após pedaço, até que finalmente surgiu uma linda escultura. Então o escultor disse: o que você vê agora não apareceu hoje. Ela estava escondida dentro da pedra o tempo todo. Apenas precisou passar pelo processo. Talvez, e eu queria que você prestasse atenção nisso e guardasse no teu coração. Talvez alguns golpes da vida tenham sido permitidos por Deus, sim. Talvez algumas correções tenham doído. Talvez algumas conversas tenham sido muito difíceis. Talvez algumas pessoas tenham confrontado em você em áreas que você gostaria que ficasse escondidinhas ali. Mas que nunca passe pela tua cabeça que Deus está tentando ou estivesse tentando te destruir, ou o teu mal, ou que Deus não te ama e por isso você está vivendo isso, ou que Deus não se importou com você, por isso aquilo aconteceu. Porque na verdade o Senhor só estava removendo aquilo que não combinava com você, com o propósito que Ele sonhou para a tua vida. Porque o nosso grande escultor, que é o nosso Deus, Ele não vê apenas quem nós somos hoje, mas Ele vê e Ele sabe
quem nós podemos nos tornar se nós permitirmos sermos lapidados por Ele, sermos transformados de dentro para fora, deixando de lado tudo que nos impede de vivermos a vontade de Deus, deixando de olhar para o mundo, as paixões e as distrações do mundo, e passarmos a olhar somente para Deus, para a Tua palavra, para uma eternidade que foi prometida para cada um de nós. Muitas vezes, o Senhor usará o corpo de Cristo como ferramenta para realizar essa obra na minha e na sua vida. E quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil, fica muito mais prazeroso andarmos em comunhão como igreja. Que nós possamos entender essa verdade da palavra. Que nós possamos olhar aquilo, olhar para nós, para dentro de nós. A forma como nós temos talvez agido, as nossas atitudes lá fora, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, diante das pessoas, quando as pessoas não estão vendo. E que nós possamos aceitar aquilo que Deus todos os dias tenta fazer em nós. Mudanças que Deus deseja que haja em nós. E isso só vai acontecer se você lembrar todos os dias quem você é no Senhor, que você pertence a Ele, que Ele te ama e Ele te escolheu, e Ele não divide você com ninguém. A escolha é nossa, sim. Há uma escolha de fazermos o nosso desejo, a nossa vontade, aquilo que nós achamos ser o certo. Porque às vezes nós olhamos e achamos tudo muito antigo, tudo muito retrógrado. Mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece a mesma. O nosso Deus não muda. E depende de nós vivermos a vontade do Senhor. Depende de nós aprendermos a vivermos como igreja, como corpo de Cristo, um amando e cuidando do outro, um amando e se importando com o outro, sem acusações, mas com o desejo de apenas nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, homens e mulheres maduros, homens e mulheres fiéis, que amam o Senhor e que por isso praticam a sua palavra e não se perdem com aquilo que o mundo diz ser o certo, ou com aquilo que o mundo está o tempo todo tentando nos levar a achar que é bom para nós. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. O Ministério de Louvor pode subir. Eu queria que você, se pudesse, permaneça com os teus olhos fechados. E você reflita sobre tudo isso que foi falado, que nós ouvimos. E que você peça para que o Senhor possa sondar o teu coração neste momento
enquanto essa canção vai sendo ministrada, que você possa pedir para que o Espírito Santo sonde o teu coração, para que o Espírito Santo te leve a olhar para dentro de você, para que você possa talvez olhar para coisas que você ainda não conseguiu olhar, ou ver da forma que ainda você não conseguiu ver, da forma de Deus, da forma correta, da forma que vai fazer com que você cresça, com que você amadureça, com que a sua vida seja transformada, com que você seja lapidado pelo Espírito Santo de Deus. E rompa em áreas que talvez você ainda não tenha rompido, em coisas que ainda você não conseguiu crescer, e amadureça em áreas que ainda você tem sido tão imaturo, e tem tido atitudes tão erradas diante do Senhor, diante muitas vezes das pessoas, ou feito coisas que você sabe que desagrada o coração de Deus, mas você não, por algum motivo, ainda não permitiu o Espírito Santo tratar isso dentro de você e te transformar de dentro para fora. Ouça, adore ao Senhor nesse momento, com essa canção, e pense, e fale com o Senhor sobre tudo isso. Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador, eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Senhor nosso Deus, Pai, nós te pedimos, vem nos lapidar, Senhor.
Vem nos encher com o teu Espírito, Deus, de uma forma, Pai, que nós não venhamos a nos distrair com mais nada nesse mundo, de uma forma que os nossos olhos estejam totalmente voltados para o Senhor, todos os dias, Deus, todos os dias, Pai, que nós possamos nos colocar diante do Senhor e buscarmos, Deus, fazer a tua vontade, que o teu querer seja o nosso querer, que a tua vontade, Deus, seja a nossa vontade, Pai, para que nós possamos viver em tudo a vontade do Senhor, para que nós possamos ser, ó Deus, pessoas ensináveis, ser pessoas, ó Deus, que se permitem ser, ó Deus, cuidadas, permitem ser, ó Deus, ajudadas umas pelas outras, para que haja crescimento no corpo de Cristo, para que haja maturidade no nosso meio, para que juntos nós possamos viver a tua vontade e juntos, ó Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, tira tudo de nós, tudo aquilo que tem nos impedido enxergar, tira a nossa verdade e coloca dentro de nós a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a entender a verdade da tua palavra e a desejarmos vivê-la todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, trabalha em nós, Espírito Santo, de dentro para fora, de uma forma que nós sejamos todos os dias, que nós possamos permitir todos os dias sermos lapidados pelo Senhor, pela tua palavra, pelas pessoas, pelos conselhos recebidos, por muitas vezes a correção, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Aleluia. Se coloque em pé, vamos continuar adorando o Senhor.
Enche-nos com o Teu Espírito, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito, Pai. Porque é tudo o que nós precisamos, sermos cheios do Teu Espírito, Pai. É o que nos transformará, nos edificará e nos tornará mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu queria somente então reforçar, né? Sobre sexta, né? Então, como é importante esse tema, sermos lapidados, né? Eu estou sendo lapidado, né? Sexta-feira eu falei para a Rose, como é que vai ser, né? Não, vai ser assim, você vai cantar assim, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Eu falei, nossa, que legal, bacana, né? Glória a Deus, né? Ah, que bom, legal. Então, é só fazer isso aí, só isso aí, tá tudo certo. Amém. Mas sexta-feira nós temos um tempo muito precioso, muito especial aos casais aqui, né? Eu creio que todos os casais já que se inscreveram, que enfim, se acertaram aí, né, estejam com seus corações preparados para estarem aqui. São tempos e momentos, né, que Deus faz algo sobrenatural, né? Eu tenho certeza, eu estava, a Rose falou comigo sobre algo a ser ministrado, né? E eu fui buscar em Deus, e Deus me falou algo muito profundo que nós como igreja precisamos ouvir. E eu peço a você que abra o teu coração mesmo para estar aqui e ouvir o que Deus vai falar. Se você quer realmente que o seu casamento, que a sua família seja bem sucedida, né, esteja com o seu coração aberto para o que Deus vai falar aqui na sexta-feira. Eu não tenho dúvida que isso vem de Deus, vem do trono de Deus, né? Mas é necessário estarmos com o nosso coração aberto e preparado para recebermos isso de Deus. Amém? Eu quero agradecer, né, os jovens, o pessoal dos jovens, Silvânia, né, o Elias e todos os jovens que trabalharam na cantina no sábado. Foi uma grande bênção, glória a Deus. Alegra o meu coração ver a igreja se movendo dessa forma, sabe? Como é bonito, como é bacana. Eu sei o quanto é trabalhoso, na verdade. Tudo isso eu sei que gera trabalho, mas como é gostoso nós podermos ver, sabe, as pessoas trabalhando, se dedicando e podendo ver depois até elogios, né, do pessoal, da organização, né? Jovem é tão desorganizado, cheio de problema. Às vezes eu tenho vontade de bater neles. É brincadeira. Eu amo esses jovens, eles são uma bênção, na verdade. E deixaram tudo arrumadinho, organizadinho, coisa linda de se ver mesmo, sabe? Então, assim, eu louvo a Deus por isso, e eu não tenho dúvidas que é esse o caminho mesmo que nós devemos percorrer, né? No sábado agora, nós temos um outro grupo, né, trabalhando na cantina. Nesse sábado nós vamos ter caldo, vai ser uma noite de caldo, né? Então, é um tempo novamente para que você esteja conosco e nós estejamos aqui em comunhão, juntos, né? Não saia correndo, né? Não tenha pressa de ir embora, né? É para que você esteja aqui em comunhão e a gente possa conhecer melhor um ao outro, conversar um pouco mais um com o outro, né? Às vezes no decorrer da semana e também na correria dos cultos a gente não consegue conversar, não consegue se falar direito, né? Então é muito importante esse tempo de comunhão. Foram colocadas cadeiras ali fora, que é exatamente para você sentar e não ter pressa de ir embora, né? Para que a gente possa estar um pouquinho mais junto, nos aproximarmos um pouco mais, né? Essa igreja, ela nasceu disso, ela é fruto disso e nada vai ser diferente disso, né? Uma família na verdade, né? E ontem, conversando com a Rose um pouquinho, no final da noite ali, sendo lapidado pela Rose, aleluia, brincadeira, a gente estava conversando um pouquinho, né, e ela fez um comentário, ela disse algo que ela havia conversado com uma pessoa e determinadas coisas mexem demais comigo e eu passei hoje o dia todo pensando sobre isso, né? E essa frase, né? Uma frase dita
da seguinte forma: o que me manteve nesta igreja foi a palavra. O que me manteve nesta igreja foi a palavra. Irmãos, não existe ninguém perfeito, e nem vai existir, só um, Jesus. Depois dele, todos nós somos imperfeitos. Mas se tem uma coisa que eu zelo, é pela palavra. Se tem uma coisa que eu zelo neste ministério, é pela palavra, meu irmão. Nós não estamos aqui preocupados em angariar pessoas, não é isso. Nós não pregamos dessa forma. Nós não estamos preocupados na popularidade de nada, mas nós pregamos o Evangelho, a palavra de Deus. E como me alegra ouvir isso, sabe? Eu não estou aqui por causa da estrutura, por causa dos irmãos, por causa das pessoas. Não, eu estou aqui por causa da palavra. Pensa numa frase que faz com que o meu coração se encha. Pensa numa frase que me tira do 0 e me leva a 200 por hora. É numa frase como essa, porque é a verdade. Tudo o que nós precisamos como cristãos é da palavra de Deus. Nós não precisamos de luzes, de iluminação, nós não precisamos de show, nós não precisamos de nada. Nós precisamos da palavra de Deus. Seja criterioso quando você estiver ouvindo, se o que você está ouvindo é de fato a palavra de Deus. É de fato a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Então te esperamos aqui, você casal que se inscreveu, que está tudo certo. Sexta-feira 6h40 começar a chegar, amém? 18h40, 19 horas fecha a porta, serve o rango e vão para cima, aleluia. Sábado nós temos culto, viu, querido? Eu sei que você é brasileiro, você gosta do futebol, mas nessa hora é que nós vamos ver quem é crente e quem não é crente, amém? Agora nós vamos ver quem é crente e quem não é crente, né? Chegou a hora do estreito aí, né? Aleluia. Eu espero de verdade que você possa escolher Jesus. Eu espero de verdade que você possa optar por Jesus, porque de repente você pode estar assistindo o jogo e ele resolva voltar. Não sei. De repente, não sei. Pensa bem na sua escolha, amém? Porque pode ser. Então avalie bem aí no teu coração, amém? Estenda as tuas mãos. Que a bênção de Deus esteja sobre você, também esteja sobre a sua casa. Que esta bênção te acompanhe por onde você for. Que a luz de Jesus brilhe em você, no teu rosto. Que as pessoas possam olhar para você e ver um brilho diferente em você. E seja Cristo brilhando na sua vida. Que você volte para a tua casa na paz, na segurança do Senhor. Que Ele proteja, continue protegendo e guardando você e sua casa de todo mal. Continue trazendo provisão para você e para os teus. E te instruindo no caminho que você deve andar. Que a sabedoria do Senhor esteja sobre você o tempo todo. E que você possa ouvir profundamente no teu coração a voz do Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem na paz. Um restante de semana abençoado. Dê um abraço bem gostoso no teu irmão aí. Vocês que estão em casa, fiquem na paz. Deus abençoe.